Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Vamos para o resultado de hoje. Hoje é dia 26, quarta-feira de agosto de 2020, pregão fechado, 18h27. Então vamos aqui para o resultado de hoje, que foi excelente. Hoje teve uma fala do presidente que acabou afetando o mercado. O mini índice acabou caindo bastante. Vou mostrar aqui para vocês. E afetou aqui muitas operações hoje, também um pouco no dólar, mas afetou mais aqui o índice, né, o mini índice. Então, aqui a gente tem um robô, 77% de acerto, 10 acertos aqui, 13 operações, R$ 530 de lucro. Então foi muito bom aqui, gráfico de 5 minutos. Você pode ver aqui que por volta de meio-dia foi aqui o mercado para baixo, aqui mais de 1.000 pontos, 1.470 pontos. Então aqui o robô ele tinha o stop de 1.500 pontos, então aqui 1.350 mais ou menos, depois que ele entrou. Então o stop estava um pouco abaixo, não pegou o stop, subiu e voltou no nosso gain. Então várias vezes aqui, operou bem isso daqui. Aqui você pode ver várias entradas, porque outros robôs também entraram. Então todos eles deu gain. Então aqui na ocasião eu coloquei um stop de 1.500, então aguentou tudo aqui, essa oscilação. Depois fez mais aqui uma operação, aumentou a posição e fechou e acabou. 13 horas que eu coloquei aqui para o robô operar. Então o que a gente aprende aqui? O mercado está oscilando por volta de 2.000 a 3.000 pontos, naturalmente, nos últimos tempos. Então a gente tem um stop aqui de 1.500 pontos. Então pode ver aqui a oscilação do dia, 3.200 pontos. Então é normal, é esperado isso. Então teve ontem uma oscilação menor, de 1.200 pontos. Esses dias, né, teve uma oscilação bem menor, na verdade, sexta-feira também. Então aqui, por exemplo, ontem teve aqui, ó, 1.400, 1.450 pontos mais ou menos, e foi pequena, mas hoje deu 3.000. Então a gente não pode, de repente, pegar o stop que estava lá 1.500 e colocar 1.800, porque um dia só da semana teve uma oscilação menor. A gente não pode fazer isso. É importante a gente analisar pelo menos aí umas 2 a 4 semanas. A gente dá uma olhada no gráfico, ver o que está acontecendo, ver qual o tamanho do range do dia, né, essa oscilação do dia. Você pode colocar gráfico aqui de o diário e ver também qual o tamanho do candle que está acontecendo aqui no diário. Então você vê que fica mais fácil para você dar uma analisada. Tá? Então é importante isso para você definir bem o seu stop, saber operar bem para não tomar stop de qualquer jeito. É claro que você um dia vai tomar stop, pode acontecer. Poderia hoje acontecer aqui 2, 3.000 pontos que vai para baixo. Isso acontece. E aí a gente toma stop. Tomou stop, tudo bem. A gente nos próximos dias vai conseguir uma lucratividade e vai pagar esse stop em poucos dias. Essa é a intenção. A intenção é que poucos dias paga o stop e aí você consegue ter sucesso a longo prazo. É quase impossível ficar sem stop, ficar para sempre sem stop. Não existe isso. É importante você controlar bem o seu dinheiro, saber o tamanho do seu stop, que tem uma planilha para calcular o stop, para você assim fazer sua gestão financeira correta e assim você fica aí, continua na bolsa, continua operando. Você não pode colocar todo o dinheiro o tempo todo. Você tem que ter uma margem para poder aguentar um stop. Seria bom aguentar pelo menos 3 a 5 stops sua conta. Seria ótimo. Uma conta pequena. Agora, se você tem lá uma conta maior, 50 mil, 100 mil, você não vai tomar 1 ou 2 stops e acabar com o seu dinheiro. Completamente errado. Então, tudo isso eu falo nas nossas aulas para você gerenciar bem o seu dinheiro. Então, aqui eu mostrei aqui no mini índice. Tá? Então, estou mostrando aqui agora o outro robô que tem 14 entradas, R$ 240, foi ótimo também, teve aumento de posição. Você pode ver que ele operou aqui mais na fala do presidente, então de 12 horas, veja bem, caiu aqui 1.300 pontos, então ele teve aumento de posição, aguentou aqui, voltou, deu gain. Então 14 operações, 100% de acerto. Muito bom.
Aqui no dólar, esse dólar aqui não operou porque ele tem aqui uma distorção da média muito grande. Então ele aqui não operou. Você pode ver aqui que não bateu esse robô aqui, então não operou. Vamos para o outro robô aqui, o dólar. Tem aqui esse robô que operou 6 vezes, muito bom, R$220. Ele operou 6 vezes, foi fantástico aqui também. Ele, aqui na ocasião está aparecendo 12 horas, mas na verdade 13 horas. Ele está terminando aqui 13 horas, tá? É que essa máquina aqui é outra máquina. Eu tenho uma máquina virtual, né, no cloud. Eu uso o cloud, eu uso do Google, já usei o Amazon, tanto faz. São bons. E aqui está configurado de uma maneira diferente na minha máquina, mas lá eu coloquei 13 horas. Então o robô aqui operou até 13 horas aqui, então você vê que tem aqui algumas operações. Entrou aqui, legal, 6 acertos, 100% de acerto, R$220. Aqui este robô ele tem uma distorção da média maior, então ele entrou somente 2 vezes. Então, não que ele tenha maior, quero dizer, ele tem um filtro ATR grande de 6, então ele entrou mais aqui mesmo. Então você pode ver que o robô, ele teve aqui, ó, 30 e poucos, ele subiu aqui direto, 30 pontos, só que aqui, você vê que ele poderia ter entrado aqui se não tivesse o ATR. Então com o ATR aqui, ele filtrou isso tudo aqui e entrou melhor. Ele entrou melhor aqui em cima, que ele passou do ATR6. E aí foi bom, não passou calor, R$220, dinheiro no bolso, maravilha. Então aqui a gente tem 2 acertos, também bacana. A gente vê que temos uma distorção de média maior, 18 pontos, filtro ATR. A gente tem entrada por aqui também e foi tranquilo também, R$100. Importante aí é o lucro. Aqui a gente tem uma distorção muito grande da média, então não entrou esse robô. Você pode ver aqui, ó, que teve bastante oscilação aqui, mas não bateu na nossa linha aqui, então não entrou. Esse robô é mais conservador. Então aqui a gente tem 5 entradas, 50% de acerto, R$144. Fantástico. Também a gente tem média 7, distanciamento 130, entrada. E a gente entrou aqui bacana, foi tranquilo aqui também. Teve aumento de posição, como você pode ver, R$391. Entrou aqui mais neste momento aqui, da oscilação forte. E a gente teve sucesso. 50% de acerto, R$144. Fantástico. O índice, a gente tem aqui também oscilação de 150, distanciamento da média 7, com gráfico de 1 minuto. Então a gente tem aqui de 6 operações, R$312. Fantástico. 100% de acerto. Foi um acerto aqui ótimo. Então dinheiro no bolso. Temos aqui R$25 no dólar, somente 2 trades. Então não é muito alavancado esse robô. Distanciamento aqui da média já é grande nesse robô também. Precisa operar entre 2 e 7 no ATR. Então aqui poucas operações, R$25, mais conservador. R$80 nesse robô aqui. Vocês podem ver aqui que já tem um distanciamento da média móvel menor. Então a gente tem um filtro TR também. Então aqui 8 operações, R$80. Então R$10 por operação. Então é tranquilo, é um robô bem tranquilo também de operar. Então eu tenho robôs mais agressivos, mais moderados e conservadores. Tem robô que nem entrou hoje. Pega só quando o mercado oscila muito. Então o lucro do dia, R$1.633. Você vê todas as operações aqui. Maravilha. Acertou bem, acertou quase tudo aqui. Às vezes ele deu uma perda pequena por uma questão de oscilação de mercado, porque está aqui que acertou 50%, mas na verdade ele bateu em todos os profits. Ele contou que errou aqui 5, porque oscilou às vezes muito o mercado, aí ele deu uma perda muito pequena de alguns poucos pontos, porque saiu, né, na oscilação grande,
e aí o nosso painel aqui acabou contando menos. Mas na verdade ele acertou tudo. Então a gente tem esse pequeno delay às vezes na execução da ordem, porque foi muito rápido o mercado. Então às vezes o painel ele conta isso, mas na verdade deu lucro, porque se tivesse tomado stop, ele tem um stop aqui de mais de R$1.000, teria aqui perdido mais de 1.000. Então aqui eu considero até uma pequena falha aqui, às vezes, que acontece porque o mercado você põe a ordem naquele ponto lá e às vezes ele pega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso na conta real acontece, mas é natural, 5 pontos, 10 pontos pode acontecer. Isso é uma questão normal da corretora, mesmo operando manual poderia acontecer isso, mesmo assim dá lucro. Pode ir para cá ou para lá 5 pontos, dá lucro ainda. R$144 deu lucro, então aqui eu considero 100% de acerto. Então é muito bom aqui, foi ótimo esse robô, deu lucro. Se tivesse tomado stop, teria mais de R$1.000 perdido aqui, não foi a ocasião. Tá bom? Então, fica aqui a dica de hoje. Muito cuidado com o seu stop. Não pode ser curto. Estamos aí passando por um momento que não pode ser um stop de R$500, por exemplo. De 500 pontos, eu quero dizer. A gente tem um stop maior, quando o mercado está oscilando mais, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Se você coloca um stop de 500 pontos, 600, você vai tomar um stop mais facilmente. Mas pode ser, dependendo da sua configuração, que tenha sucesso a longo prazo. Então hoje, por exemplo, você poderia ter tomado um stop, se tivesse um stop curto, mas a sua configuração faz com que você entre mais no mercado, e entre à tarde também, e aí você ganha, às vezes paga o stop no mesmo dia, às vezes você toma um stop aqui pequeno e põe lá na nossa configuração, né? Operar, não operar se tomar stop, tem lá. Ou seja, ele precisa voltar o preço para dentro do túnel, para depois sair para poder você continuar operando. Tem essa função. Então aqui na ocasião, saiu aqui do túnel, né? O túnel eu falo, essas linhas pontilhadas, e aí ele tomou um stop aqui, por exemplo. Aí, se você tem um stop curto, talvez tomaria outro stop, porque foi muito ponto para baixo aqui. Então você tomaria outro. Então para evitar isso, tem lá, não operar depois do stop. Tem essa função também, é só ver nas nossas videoaulas, você vai entender o passo a passo como que funciona. Se o seu robô ele for mais agressivo, com stop curto. E aí depois, se o seu robô ele opera bastante, pode ser que ele operou bastante de manhã, de tarde e tal, ele já recupera um pouco e depois de um dia ou dois paga esse stop. Então tudo depende da sua estratégia, tá? Aqui é a minha estratégia, mas tem gente que opera com stop menor, de 600 pontos, 800 pontos, não tem problema nenhum. O importante é que você tem que contar que no mês dá lucro, né? Às vezes em uma semana você ficou lá, vamos supor, tem 22 dias o mês, 22 dias para operar, e aí você ganhou, você perdeu um dia e depois demorou 5 dias para pagar, não tem problema. Você ganhou 15, 17 dias direto e você perdeu de repente um dia, demorou 3 dias para pagar. Então essa que é a estratégia, não é ganhar todo dia sempre, é impossível fazer isso. Então você tem que ter essa tranquilidade que você um dia pode perder, você pode ter aí uma perda e que nos outros dias você vai recuperar isso de forma tranquila, estratégica, operando aqui essa estatística do mercado, porque você vê o stop aqui, que pode ser aqui 50%, 80% do seu dia, aqui de oscilação, então está 3.000 pontos, 50%, 1.500. Então você pode pensar dessa maneira que funciona, tá bom? Então fica a dica de hoje, acompanhamento de hoje, R$ 1.633, fantástico aqui o robô, muitas operações aqui, mais de 50 operações, parece que deu mais de 50 aqui, talvez, um pouco menos, e foi fantástico hoje, tá bom? Então fica as dicas de hoje aqui, para você que não está operando com a gente, vá lá no nosso site robobolsa.com.br, lá você se inscreve com o seu e-mail e o seu nome, seu contato, e aí você recebe imediatamente nossa área de membros, para você entrar lá, ver as nossas videoaulas, baixar o robô de forma gratuita para a sua conta de demonstração, de forma ilimitada. Você pode operar quantos robôs você quiser na sua conta de demonstração, fazer as nossas videoaulas para entender o nosso método. Tenho certeza que você vai adorar, porque para você conseguir
operar e ganhar muito mais, ganhar uma porcentagem muito acima de qualquer investimento que você vê no mercado, precisa de uma certa dedicação. Lá na nossa área de membros você vai ver configurações, você vai ver todas as videoaulas, vai baixar o robô, nossa planilha para calcular o stop e tudo mais. Tudo isso eu ensino lá nos vídeos. Basta você ter uma pequena dedicação que você depois vai configurar o robô uma vez por semana. Pode ser que você faça uma estratégia que você mexa uma vez por semana e aí você deixa o robô operar e ele faz tudo automaticamente depois que você configura, colocando seu stop, o seu ganho, tudo isso o robô faz automático sem você ter intervenção durante o dia. A hora que opera, quanto aumento de posição, tipo de entrada, se é conservador ou não. Então tem tudo lá na nossa área de membros, tá bom? Então para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para receber também um e-mail, notificação, para entrar na nossa lista de pessoas que acompanham o nosso robô, o nosso trabalho. Vai lá no site, se inscreva, dá um compartilhar aqui nesse vídeo, dá um gostei, comenta embaixo para gerar mais engajamento aqui, para a gente aumentar aqui o nosso alcance, compartilhar com as pessoas que querem operar com o robô, tá bom? Então fica aqui o resultado de hoje, um grande abraço para você.